Olá, designer, tudo bem? Ontem falamos sobre o papel do Product Designer em 2026 e comentamos sobre 4 principais papéis que este Product Designer em 2026 está desempenhando nas empresas, e empresas de diferentes portes requerem diferentes expectativas em relação a esse cargo. Então, eu pensei esse vídeo como um aprofundamento da discussão de ontem, para que a gente possa refletir como que esses requisitos estão sendo destrinchados e requeridos de cada um destes papéis. Vamos investigar? Então, vamos falar sobre os 4 papéis do designer em 2026. O primeiro deles é o designer clássico. É o designer que ainda usa ferramentas clássicas como o papel e passa hoje mais tempo no Figma ou em validação, que pode ser UX Research, tanto para descoberta, que vai ser para a etapa de definição, ou em validação com testes de usabilidade. A gente tem o desempenho do papel clássico desse designer. É o designer também de brand, é o designer de rede social, é o designer que desempenha o seu papel imutável. Esse designer já está experimentando em ferramentas de inteligência artificial. Só que sua atuação tem limitação na produção de imagens, na produção de vídeos. Então, talvez seja um vídeo que vai ocupar um hero de uma landing page, mas não muda a forma de fazer design, não muda a forma de operar o ciclo completo de operação. E esse designer, muito ainda presente em consultorias e startups, ainda opera no Figma, faz um handoff para a equipe de desenvolvimento e a equipe de desenvolvimento vai fazer aí o front. Então este papel ainda é muito presente. Quem está estudando nos cursos de design ainda está aprendendo essa frente, não tem problema nenhum, este papel ainda está vivo. Mas o que tem acontecido com o papel do designer este ano? Quais são esses novos requisitos? Bom, em outro patamar em relação ao Figma surgem novas ferramentas, como Paper, Pencil, Subframe, Magic Path. Nós já falamos sobre elas aqui no canal. Essas novas ferramentas têm uma forma diferente de expor o Canvas. É o Canvas de criação, mais exposto a código. Então, tem um novo tipo de designer, mais presente no exterior do que no Brasil, que está surgindo, e ele utiliza Paper ou Pencil para produzir artefatos digitais, como landing pages. Esse designer já tem um pezinho no código, porque ele faz a exportação dos ativos que são criados no Canvas para código. Então, muda um pouco a forma de fazer handoff. Esse designer já opera com novas ferramentas na cadeia de produção do Product Design. Então, é um designer que já descolou da realidade do Figma e já está experimentando outras ferramentas de atuar com Canvas. Nós temos também, muito presente em comentários do LinkedIn, em depoimentos, designers que já estão experimentando com código. Então são designers que às vezes buscam substitutos para o Figma ou já estão aprendendo a modelar componentes no código. Aqui no canal a gente viu até uma live sobre produzir um design system a partir do chat CN, baixando os componentes e fazendo um guia de estilos, mesclando, atualizando. E em uma live de 1 hora nós fizemos esse artefato que estava todo em código. Então a gente criou um playground visual que a gente conseguia abrir em HTML, visualizar os componentes, mas os componentes estavam em código. Isso permite teu sistema, assim como o teu produto, estar hospedado em um GitHub, teu design system estar em um storybook, você fazer a administração pura do código e atuar com esses playgrounds visuais. Então, de certa forma, a gente tem esse papel de engineer, que está mais voltado para o código. Existe um problema nessa definição, contudo, que tem alguns cursos surgindo dizendo que está formando designers engineers. Mas hoje ainda é muito mais proveitoso você ter uma formação clássica. Fazer um design circuit,
ter a pegada de product design mesmo, investigar como fazer com Figma, ainda é muito mais proveitoso do que pular direto para engineer. Porque atuar como engineer te requer conhecimentos extras de código e te requer muita expertise, porque é tornar o artefato do design, o craft do design, tangível em código, e isso é muito complexo. Seria como você tentar entender toda uma nova dimensão, toda uma nova área, sem necessariamente saber design, e isso é muito perigoso. Portanto, a formação clássica ainda é muito mais proveitosa. E tem um outro tipo de designer, que é o designer consultor, quase como um individual contributor, o IC, só que ele é mais consultor. Isso está acontecendo em grandes empresas, que são as empresas em que PMs estão sendo diversificados para todas as áreas da empresa. É como se todo mundo agora operasse com IA, todo mundo pode experimentar com IA, todo mundo pode criar alguma coisa com IA, e fica difícil atender todas essas pessoas com design, e nem todas elas sabem usar um design system. Então, os designers se tornam curadores e cuidam de governança. Estabelecem guias de estilos, produzem skills para o cloud, por exemplo, e essas pessoas da empresa, esses novos PMs, e aí eu chamo de PMs, né, mas isso não tem uma nomenclatura certa no mercado, as empresas ainda estão experimentando. Esses novos PMs, eles vão poder utilizar essas skills de design para produzir coisas novas, experimentarem e ver o que é tangível, o que é possível fazer. Então, apesar de nós termos essas quatro frentes muito claras assim surgindo, e eu discuto com bastante pessoas aqui no Brasil, muitos designers que participam do Exco, né, muitos designers que participam da mesa de design conversam comigo, embora a gente tenha esses papéis muito bem definidos, todos eles ainda são design. Ninguém está excluindo o Figma totalmente, porque ainda existe uma certa dependência, principalmente em relação à documentação do design system, mas são tentativas de tentar mesclar IA na nossa atividade. São novas ferramentas, novas frentes de trabalho, em que você vai atuar ou com um novo Canvas, ou puramente no código, ou como um consultor produzindo skills, produzindo assets de IA para outros trabalharem. E todos esses papéis são válidos. E é muito interessante a gente observar como a nossa área, o product design, ele pode sofrer transformações que a gente ainda não tem uma resposta sólida do que vai ser daqui para frente. Tendo isso em vista, nós podemos ficar muito animados com as perspectivas para o futuro. A única coisa que a gente pode ter certeza é que nós precisamos experimentar. Você precisa saber codar? Não, você não precisa saber codar. Mas é bom você ter exposição ao código, você conseguir utilizar um curso, um Cloud Code, para pedir alguma coisa, como um front-end, como uma landing page, pelo menos um site, nem que seja o site do seu portfólio, você se expor um pouco a isso, expor um pouco a estrutura do código, você ter uma visibilidade dos tipos de arquivo, como esses arquivos se comportam. É interessante você ter essa interação, porque pelo menos vai facilitar a sua comunicação com a equipe de front-end, com o desenvolvedor. Você se aproxima da lógica de desenvolvimento. E isso é muito interessante. O teu papel ainda é ser designer, ainda é tornar o intangível tangível, desconstruir subjetividades para construir objetividades. Nesse sentido, o papel A4, o papel branco, o papel que a gente escreve, ainda é a sua melhor ferramenta, porque vai te ajudar a colocar todos os artefatos do Discover na mesa, a experimentar e a pensar novos artefatos, novos experimentos. É que nós complicamos a vida, né? Nós criamos componentes do Figma, componentes visuais com dependências e variáveis, mas é muito interessante que, embora a gente torne o nosso trabalho mais complexo, existem novas ferramentas surgindo e a gente precisa experimentar, a gente precisa se expor e a gente precisa saber dialogar com as diferentes áreas. Então, se eu puder deixar um ensino, um insight, uma dica nesse vídeo, é experimente, se exponha e tente usar as ferramentas que estão disponíveis.
baixe o paper, eu vou deixar o link do paper na descrição, experimenta o paper com Cloud Code, experimenta codar um pouquinho com Cloud Code ou com o ChatGPT, se for o que você tem melhor acesso, um acesso mais fácil, né? E tenta experimentar. No mais, a comunidade do Xcode está disponível para discussão. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário, deixa seu insight. Se você discorda também, deixa seu comentário. A gente vai tentar ter uma discussão saudável. E na medida que nós formos evoluindo no mercado, eu vou gravando os vídeos aqui, vou compartilhando conhecimento, vou tentando trazer mais insights para que a gente possa amadurecer como designer e amadurecer a nossa visão de mercado para o Brasil. É isso, pessoal. Até mais.